to fight tonight. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Flávia Dias e junto com a Camila Dutra e a Rebeca Oliveira, nós participamos desse podcast Prazer Tenho 40 Mais. E hoje eu queria que elas se apresentassem para vocês. Fala um pouquinho de você, Camila. Eu sou Camila Dutra, psicóloga, terapeuta de casais, terapeuta sexual e psicóloga financeira. Eu brinco que eu trabalho com dinheiro e sexo, mas não é prostituição. Né? Eu cuido, né, de mulheres, principalmente, atendo homens, mulheres, casais de uma maneira geral, mas sempre com esse foco, né? Sou terapeuta, psicóloga, né, atendo todos os tipos de queixas, mas o foco da minha clínica é terapia sexual, terapia de casal e psicologia financeira. Você, Rebeca Oliveira? Eu sou ginecologista, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, assim como as minhas colegas. E eu sou ginecologista geral. A minha grande especialidade é patologia cervical, que são doenças, né, agravos associados à infecção pelo vírus HPV. Eu atendo um público-alvo grande, envolvendo adolescente e até mulheres na fase da menopausa. Trabalho com sexualidade, né? Sou sexóloga também por especialidade e eu tento integrar tudo isso nos meus atendimentos. Desde o atendimento que começa lá na adolescência até a fase que passa pela menopausa e transpassa ela. E eu sou Ana Flávia, eu trabalho com ginecologia geral, fiz também residência em gestação de alto risco e atualmente exerço a função de terapeuta sexual. E hoje nós encontramos um tema super interessante, que é saúde mental na menopausa e no climatério. Eu achei interessante a visão que a Camila teve sobre esse tema, porque ela é diferente de mim, ela é psicóloga. Então ela teve um outro olhar sobre essa situação. Queria que ela falasse um pouquinho. Fala um pouquinho. Quando a gente estava pensando nesse tema, né, eu me lembro que eu fui questionada, mas vai falar disso, as pessoas querem ouvir disso e tal. E é um tema muito premente, né? Um dos primeiros sintomas que a gente começa a perceber quando a gente entra no climatério são essas alterações emocionais, essa irritabilidade, às vezes melancolia. Mas quando a gente toca no assunto ou fala o termo saúde mental, as pessoas já acham que tem um estigma ruim da sociedade, né? Como se a pessoa estivesse enlouquecendo. Isso é um problema mental, né? Os termos pejorativos que se usa para falar da mulher na menopausa é louca, tá maluca, tá irritada, né? As pessoas usam esse termo. É pior do que quando tava na TPM, né? Na TPM a gente tá na fase, né? Mas agora parece que... A menopausa é tipo TPM permanente. Exatamente. Então, quando eu sugeri o tema, eu falei assim, a gente vai falar de saúde mental, mas a gente pode usar como estão as suas emoções na menopausa e tal, para dar uma suavizada nesse estigma, né, da terminologia saúde mental, mas é uma terminologia que abarca muitas coisas no entendimento do ser humano, de uma maneira geral, né? Mas a gente sabe que tem estigma e a mulher na menopausa não está ficando maluca, ela só está no climatério. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa Mas é interessante falar sobre isso, né? Porque quando começa essa percepção que essas mudanças estão ocorrendo, porque a gente pensa assim, acabou a menstruação, você vai entrar nessa fase. Isso já começa a acontecer lá atrás, né? Quando começa aquela irregularidade menstrual, começam outras questões, a pessoa já nota que ela está mais intolerante a barulho, mais irritada. Você percebe isso com as suas pacientes, Rebeca? Percebo, né? Assim, o que acontece? Essa queixa, né, da alteração da menstruação, ou mesmo dos sintomas mais clássicos, isso às vezes vem numa fase mais tardia, né? E no começo a mulher não consegue identificar o que está acontecendo com ela, né? Porque é uma fase, normalmente, a gente já tem 40 a mais, na maioria das vezes. Normalmente, ou você está bem resolvida no trabalho, ou está no olho do furacão, né? A fase em que a gente está galgando aí, às vezes, situações maiores, né? Os filhos estão adolescentes ou já adultos jovens. Tudo isso leva muita demanda, né? E a gente vai se sentindo diante tanta pressão, mais frágil, né? Ou mais irritada. E a gente começa a não se reconhecer. A paciente começa a achar que está acontecendo alguma coisa errada com ela, que ela não está bem emocionalmente, né? Como se fosse uma loucura. E as pessoas em volta, é como a Camila disse, apontam desse jeito, né? Às vezes o marido chega na consulta e fala, faz alguma coisa que ela tá ficando louca. Ela tá ficando maluca, né? Isso vai mexendo com a sua autoestima, vai mexendo com a sua segurança de decisões. Isso começa a atrapalhar no seu trabalho, na sua casa, né? Às vezes você começa a achar que você não é capaz mais de tomar algumas decisões
né? E por conta de uma estabilidade que muitas vezes tem a ver com a fase dessa transição hormonal mesmo, né? E qual é o hormônio responsável por isso? Porque a gente fala muito sobre sono e todo mundo, quando fala sobre sono, fala sobre progesterona. Quando a gente vai falar sobre desejo sexual, a gente fala muito sobre estrogênio. Você saberia explicar Então, como eu é? acho que essa oscilação hormonal, né? Por exemplo, a gente tem receptor de estrogênio no corpo inteiro, no cérebro, na vagina. Então, e essa instabilidade emocional, ela vem não só dessa oscilação dos hormônios, de modo geral, mas também, às vezes, provocada por sintomas que cada hormônio... Por exemplo, a progesterona é o hormônio que começa a diminuir numa fase mais inicial. O ovário começa, primeiro, a ter um desequilíbrio em relação à produção da progesterona. Isso vai levar a alterações no seu sono. A pessoa que não dorme bem, ela fica mais cansada, mais irritada. Isso vai te levar, às vezes, muitas vezes, a alguns déficits cognitivos, então aquela falta de memória, falta palavra. Isso tudo vai te deixando insegura. E a partir dali vem as queixas com o rebaixamento do estrogênio. Isso tudo vai se somando, né? Num combo. Aí vem os calores, né? Uma estabilidade emocional ligada a isso. Quando os hormônios mexem, a nossa serotonina, que é um hormônio importante também como estabilizador de humor, também ele é alterado. Então isso tudo acaba nessa loucura total em que a gente acaba sendo definida como injustamente nessa fase da vida. Como doidas. Fala, Camila. Os principais sintomas, assim, quando eu recebo as mulheres 40 a mais, hoje eu tenho um olhar muito mais sensível para essa mulher na minha clínica. Até as pessoas que eu supervisiono o caso, né? Às vezes eu faço supervisão de casos em sexualidade e às vezes as pessoas trazem e perguntam: quantos anos tem essa mulher? Né? Porque às vezes esses sintomas também aparecem. Sim. Mas as principais queixas são depressão, essa melancolia, né? A gente sabe que a mulher que tem depressão tratando ou né, teve ou tem depressão, a menopausa agrava, então o risco dela ter recaídas ou mesmo que ela esteja medicada, de desestabilizar é mais alto. Então uma mulher que teve isso, uma mulher que teve depressão pós-parto tem uma possibilidade maior, por exemplo, de ter crises de pânico, e às vezes tem mulheres que confundem a crise de pânico com o sintoma do climatério, porque às vezes... O coração acelera, né? A gente se sente sufocada, sudorese. Então, às vezes, ela não sabe se é climatério ou se ela está tendo uma crise de pânico. Então, assim, a gente ter esse olhar para essa mulher e tentar diferenciar se é uma crise de pânico ou se é climatério, ou se é as duas coisas juntas, esse risco aumenta. Agora, as queixas principais também falam assim, desse luto pelo corpo jovem. Muitas mulheres gostam de menstruar e se sentem mal. Tem mulher que esconde do marido, que não menstrua mais, está toda ressecada, mas não usa um lubrificante. Né? Na terapia sexual, não usa lubrificante porque tem vergonha disso. Interessante, né? Você vê mais depressão ou ansiedade, Camila? Depende muito, eu não consigo estratificar, assim, mas eu acho que a ansiedade é pior, porque a depressão tem uns sintomas de tristeza, mas essa tristeza às vezes é cansaço, às vezes é porque não dormiu mal, às vezes é fadiga, né? E aí a pessoa vai ficando mal-humorada, e aí você pode... achar que a pessoa está ficando deprimida. Ela tem um comportamento mais depressivo, né? Não necessariamente ela tem uma outra coisa que chega, às vezes, é uma mulher cheia de remédio psicotrópico. Eu ia falar agora. Chega cheia de um monte de antidepressivo. Eu falei assim, mas vem cá, você já foi na ginecologista? Porque ela foi no psiquiatra ou ela foi num ginecologista que passou, né? Eu uma vez estava vendo uma médica psiquiatra que ela falou que recebeu uma mulher e aí ela mandou para o ginecologista. Né, que é o correto, vamos olhar para ver como é que você tá. Aí a mulher voltou com uma prescrição de um antidepressivo. Aí ela... Né? Porque ele não olhou para essa mulher de uma maneira integral. Exatamente. Então, o que acontece é isso. Chega, às vezes, essa mulher com muita prescrição. Outro dia, eu atendo uma mulher que ela estava... Eram tantos remédios, ela ainda fez uma bariátrica no meio. E aí ele ainda botou um topiramato junto, que era pra... Olha, a mulher tava totalmente surtada. Eu falei assim, não, você vai pra psiquiatra agora. Eu liguei, ela teve um surto no meio disso. Eu liguei pro marido dela e falei assim, você vai levar pro médico agora. Se ela precisa ir agora, e depois você vai procurar um psiquiatra para ajustar essa medicação. E junto com isso, a gente vai procurar essa questão do climatério e menopausa, porque tem a mulher com 50 anos, estava no auge do climatério. Então, essas misturas, se a gente não tem um olhar
com essa lente de que essa mulher está no climatério menopausa, a gente pode começar a medicar para um monte de outras coisas e são sintomas do climatério. Né? Eu falo sempre isso, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a fazer uma reposição hormonal de uma paciente, não é imediato. Na verdade, a realidade é que você não vai ter um resultado imediato. Não é no dia seguinte que você vai se sentir melhor, né? Então, às vezes, os 30 dias... né? Exatamente. O hormônio estabilizar. E aí eu fico preocupada com uma questão. Já ouvi falar em vários lugares sobre pessoas, mulheres com tendência suicida nessa fase. E aí que algumas pessoas falavam, não tem que começar nenhum remédio que o psiquiatra passa, tem que começar só com a terapia de reposição hormonal. Ou vocês acham? O que vocês falam sobre isso? Pessoa com intenção suicida é outro rolê. Ideação suicida, vontade de morrer, a gente vai avaliar isso e tal, mas aí é tipo assim, vamos pra emergência? Sim. A gente vai pra emergência, depois a gente trata o resto. Depois a gente manda pro ginecologista e tal. Então, se já tá nesse ponto, aí é SOS. A gente vai atacar o problema principal de risco de vida e depois a gente vê o que a gente vai fazer. E um não exclui o outro, né? Às vezes eu falei isso outro de uma pessoa, às vezes o tratamento daquela mulher é multidisciplinar, ela pode ser vista. E uma coisa que é muito comum, viver não tá fácil pra ninguém. Não, aqui, tá. Ao contrário do que o Instagram diz, né? Tá meio esquisito. Então, o que acontece? O que eu vejo muito no meu dia a dia de atendimento é que às vezes às vezes é uma paciente que eu já já atendo há algum tempo, e ela usa alguns medicamentos antidepressivos, às vezes nem usa tantos, mas faz uso de medicamentos, e ela tá estável nos últimos anos. Tudo bem. Até que chega numa consulta e começa. Eu fui agora ao psiquiatra porque eu mudei o remédio. Eu pergunto, tá usando as mesmas coisas? Não, tô usando mais isso, mas tem mais uns 2, 3, às vezes mudou o medicamento. E ela começa a relatar essa mudança constante que o psiquiatra tá fazendo. Ou que a paciente tinha 4 eu falo, mas o que houve? Não, porque agora não sei o que aconteceu, minha depressão piorou, a minha ansiedade piorou. E aí você vai ver, junto com aquilo, ela tá com sintomas climatéricos. Então, muitas vezes, aquela sensação de piora do quadro psiquiátrico, na verdade, tá super ajuntando os sintomas do rebaixamento hormonal, que leva a muitos sintomas emocionais, e aquilo se confunde, e o profissional do outro lado tá vendo o quê? Tá vendo uma depressão piorar, uma ansiedade piorar. Aí ela toma cada vez mais remédio. A última paciente que eu atendi foi isso. Usava lítio, muito medicação, e muito prostrada. Aí a gente começou a reposição aí já tem fadiga. Não tem hormônio que resolva isso. E aí, assim, tive que ligar para o psiquiatra e falar, olha, a gente está começando uma reposição, então eu queria que você revisse os medicamentos com ela, ver que em curto prazo a gente pode ir mexendo, porque ela não vai ter resposta desse jeito. Agora, Rebeca, como vocês estão falando, os médicos, às vezes, os ginecologistas não têm o preparo para olhar essa mulher para menopausa. Você imagina o psiquiatra. Nossa. Então, se você Essa hora é a parceria. Você tem que pegar o telefone e ligar. Exatamente. Não tem um psiquiatra para quem indique, que tem esse olhar. Até para que ele possa organizar lá o planejamento terapêutico para ela, também junto com o que eu estou propondo ela. E assim, saúde mental é prioridade. Sim. A paciente, quando chega, não sou eu que vou tirar o antidepressivo dela. Sim, exatamente. É o que você tá falando. Eu não sei se ela tem uma ideação suicida, eu não sei. Mas isso que a gente está falando aqui já é tipo o fim da linha. Mas tem assim, a grande maioria das mulheres está naquele meio termo, né? Que tem essas alterações que são insônia, sintomas clássicos de menopausa, que são sintomas psiquiátricos, fadiga, insônia, esse embotamento, porque não dorme direito, está cansada de manhã e fica meio embotada, irritabilidade, a tal da névoa mental, né? A tal do esquecimento, e às vezes a gente tem dificuldade de fazer planejamentos simples, né? De operacionalizar o seu dia, sua rotina, tudo isso são sintomas da menopausa que parecem sintomas psiquiátricos. E aí ela tá sentindo assim, ela começa a ficar muito instável, às vezes essa mulher começa a se afastar até da programação social que ela está acostumada. Exatamente. Isso é um relato comum também. Eu gostava tanto de sair, agora eu não quero ver as pessoas, mas ele acha que está acontecendo alguma coisa comigo. Eu falo, olha, primeiro que você pode estar a fim de menos confusão. E segundo, isso tem a ver um pouco com essa instabilidade que ela está vivendo. Né? E aí começa a se caracterizar um agravamento psiquiátrico que não existe. Exatamente. Essa sensibilidade a barulho, né? Nossa, demais. Eu falei isso outro dia. Cheio. Gente, eu falo isso. Gente, como assim, para que não só sobre a gente, mas como pessoas que têm parceiros, né? Os parceiros têm que entender o que é climatério e menopausa, porque assim, essa percepção do barulho é muito interessante. Lá em casa,
eu coloco o celular no não perturbe, mas só eu coloco. Todo mundo deixa o celular ligado. Aquele barulhinho de chegou uma mensagem, o barulho da Shopee, eu tenho vontade de esganar o celular. Aquela propaganda. Isso é horrível, mas é uma coisa. E aí outro dia eu falei, nossa, o barulho me incomoda. Aí eu lembro que meu marido chegou e falou, mas não me incomoda. Eu falei assim, cara, você tem que ler sobre menopausa e climatério, porque o barulho mínimo à noite já me incomoda agora. Começo lá em casa de uma coisa que tá me irritando. E a pessoa, eu falo, gente, presta atenção. É a médica ou é a mãe? Eu tenho quase 50 anos, eu não sou medicada. Não mexe comigo. Me deixa falar, gritar, que eu vou me acalmar, né? Vou organizar aqui. Né? Porque a pessoa já tá tomando remédio. E hoje, assim, a gente vive, né? A mulher que chega, né? Uma mulher na menopausa, ela tem algumas, né? Vão para um extremo. A gente estava falando agora, ainda há pouco sobre isso, né? Do tratamento hormonal, que ele é individualizado, ele é para cada mulher. Mas a gente também tem no mercado os extremos. Tem aqueles médicos que vendem os chips, os não sei o que, os não sei o que lá, que é como se você tivesse que ter um corpo de 20 aos 60, aos 50. Aí tem essa pessoa que trata essa mulher, e tem o outro extremo que quer dizer que aquilo é normal. E aí essa mulher tá com esse monte de sintoma e ela fica se sentindo sozinha, invalidada. Aí ela desconfia de que ela esteja ficando maluca, né? E aí quando isso chega no consultório... Ela tem certeza. Ela tem certeza que ela tá deprimida. Ela não acha, né? E muitas vezes, eu sempre faço isso. Como é que estão seus hormônios? A mulher tem 40 anos, acima, como é que estão seus hormônios? Como é que tá o seu acompanhamento? Então, assim... O profissional de saúde mental, que é o meu caso, né, que eu sou psicóloga, que tenho esse acesso semanal a essa paciente, às vezes eu tenho mais sensibilidade, posso ter mais sensibilidade para enxergar. Para você já chega no consultório de ginecologia, mas eu fico pensando nos outros profissionais de saúde mental, um psiquiatra, um outro médico, e aí a pessoa, ou um nutricionista, que não tem essa visão de menopausa, de uma mulher que tem 40 a mais, e essa mulher vai se sentindo invalidada, porque nada que ela faça, ela come a mesma coisa, ela treina a mesma coisa que ela treinou a vida inteira, ela tá engordando. Não consegue perder peso, é isso, né? A autoestima lá embaixo, né? Como é que fica a vida dessa pessoa? Não tem como... É interessante isso, né? Você pensar em... Você ter vida social se você não gosta da sua aparência, né? Já pensou? Você colocar uma roupa de ginástica e se sentir constrangida por estar com aquela roupa de academia. Então, como é que você vai falar? Como é que vai falar pra malhar? Faça mais exercício. Não tem como, né? Essa questão do corpo, Ana Flávia, é uma coisa que tem muitas camadas, né? Nós, mulheres da cultura brasileira, vou falar da brasileira, da carioca principalmente, que a gente né, usa shorts, usa camiseta, porque aqui faz calor, principalmente, mas as mulheres, de uma maneira geral, da nossa cultura latina, a gente é moldada para se constituir mulher através do corpo. Até a nossa sexualidade também passa pela... Se eu não me sinto bonita, sim, eu não me sinto bem. Esperar emagrecer, perder o peito, só o que pra ir eu voltar a transar. Exatamente. O peito caiu, a barriga tá grande, eu não vou transar. Então a gente já é socializada nesse lugar. Aí quando você chega nos 40 mais, tem o derretimento, né? Aquela pele que cai. Com a gente não aconteceu, né, Rebeca? A pele da vulva fica murcha, o rosto fica murcho, o peito fica murcho. É verdade, né? Porque a baixa hormonal também atinge essas coisas. E esse corpo vai mudando e a mulher vai tendo dificuldade de lidar com esse corpo. E às vezes elas têm distorção da própria imagem. Ela se compara com ela mesma. Mas você é uma mulher aos 50, você é uma mulher aos 25. Exatamente, mas é interessante isso, que o primeiro impacto dessa mulher é aquela a gente não consegue lembrar. Não foi ali quando ela entrou no climatério, na menopausa, foi quando ela teve filho. A gente já tem umas certas questões depois que a gente se torna mãe, né? Tipo, o peito, depois que você amamentou, o peito não fica mais aquela belezura. Não fica. Se ficaram, aí eu tenho inveja, mas não fica, né? Fica já com uma pochetezinha, você vai tentar malhar, mas ainda sempre tem um corpo um pouco diferente. Então a gente já sofre. Eu via muito isso nas minhas pacientes que eram puérperas ou depois que voltavam um tempo depois, que elas falavam, agora eu só transo com blusa. Agora eu só transo com a luz apagada. Então elas já tinham lá uma questão, e aí vem o impacto do climatério na menopausa. Aí essas pessoas descem mais ainda a ladeira. Isso que é interessante. E essa distorção da imagem, ou essa dificuldade de se olhar no espelho, isso também causa muita depressão. E aí a gente vê, às vezes, um exagero por procedimentos estéticos. Aquelas mulheres que às vezes vão para um outro... A gente fala, tem que fazer exercício? Tem que fazer exercício. Tem que comer direito? Tem que comer direito. Tem que dormir direito? Tem que dormir direito. Mas vai para um outro extremo. Não tem amiga sua, uma ou outra amiga que você vê assim, o que aconteceu com a pessoa? Que ela tá com uma cara deformada, ou que ela fez 800
mil cirurgias plásticas. Eu não sou contra a cirurgia plástica, não sou contra procedimento estético. Mas aquilo você vai percebendo que é para dar conta de uma questão emocional. Exatamente. E a gente passa, na verdade, infelizmente, né, essa moldura aí que nos coloca do corpo, né, dessa tirania e tal, isso tudo. E nós estamos sempre buscando uma solução rápida. Né? Se lá na frente, agora tá triste, toma logo um remédio. Terapia não quero fazer, não tenho paciência. Aí tá. Ou não posso fazer, enfim. Aí vai. Aí a mulher quer emagrecer, toma logo um remédio. Né? Então, a gente vai adotando soluções rápidas por muito tempo. E aí, de repente, a gente chega num momento que não é uma parte da sua vida. Dali pra frente, quando chega a transição menopausal, chega a menopausa, é o seu status dali pra frente. Que não precisa ser um status ruim, mas aquilo vai ficar ali daquele jeito. Você vai viver aquilo, vai colher o que plantou, ou vai recomeçar ali de uma outra forma. Mas você querer botar um implante com sei lá quantos testosterona para te dar uma super libido, em vez de você se reequilibrar emocionalmente de novo, em vez de você passar a se reconhecer como aquele corpo que está mudando, né? De se concentrar nas coisas boas. Isso é você equilibrar essa mulher emocionalmente. Sim. Se você melhora aquela libido de uma hora para outra, aquilo passa, faz o quê com aquilo? Ela deprime de novo, aí ela quer fazer mil plásticas, ela quer... Isso tudo é um reflexo de uma desestabilização que começou sei lá quando e nunca se resolveu, porque foi sendo mascarada, empurrada. Outro dia eu peguei uma paciente que ela usava, sei lá, acho que 2 implantes de testosterona. Eu não sou nada disso, mas isso não pode ser a solução total de tudo. Mas ela usava um nível muito alto de testosterona, chega falando assim pra você. Aí você já desconfia, né? A pessoa fala assim. Ela usava muito isso, e aí por algum motivo lá nos exames dela, deu algum risco cardiovascular e tal, teve que tirar, e aí fez um rebote horroroso. É essa a questão. E aí? Outro dia eu perguntei isso para uma amiga minha, tá lindíssima, gente, realmente. tá aqui, tá cabeça não resolveu. E aí ela falou assim, já tô usando há 2 anos sem parar. Eu falei, mas que tem que fazer uma pausa, tudo mais. Não, eu vou no meu médico anual, também coisa que você não pode fazer anualmente, né? E aí eu falei assim, mas o que você projeta fazer quando você não puder mais usar? Aí a pessoa não tem uma solução para aquilo. Entendeu? Não tem uma solução, não. E aí, quando eu não puder sustentável, usar... né? E aí, eu vou ser quem? Aí você já não é mais ninguém, né? Você era só aquilo ali, também não dá. E é interessante isso, Camila. Eu tenho uma amiga que ela também tá ótima, né? E ela tinha muito medo dessa coisa da reposição, estrogênio, progesterona, e agora tá fazendo testosterona injetável. Aí eu comentei com ela, mas sua testosterona, como é que tá seu estrogênio? Como é que tá sendo reposição? Não, só mandaram fazer isso com 48 anos, né? Só a testosterona. Aí, na hora, a gente sempre tenta invadir a vida dos amigos, que é um aprendizado eterno, que eu tô aprendendo, tô tentando aprender, tô tentando melhorar diariamente. Eu falei, mas eu não acho correto. Aí comecei ali a dar meu pitaco, né? Ela falou assim, tá dando certo, então eu tô feliz. É isso. Ela tava dando certo, estabeleceu uma relação de confiança com aquela pessoa que tinha passado, ok, né? E mas essa coisa do acolhimento, de você escutar cada mulher, é claro, tem um risco, você vai, né? A gente que é profissional de saúde, se a gente tá vendo que o negócio tá indo para um lado que pode ter risco, você pode ir lá responsavelmente avisar e tal, mas a gente precisa muito acolher essa mulher dos sentimentos dela, porque ela se sente muito sozinha. Olhar, a gente passa por isso, né? Por mais que a gente tá tratando disso, eu sou atravessada de olhar para o espelho e ver que caiu. Isso também me atinge, né? E aí eu poder olhar o que é importante para aquela mulher, desde que ela não esteja fazendo alguma coisa que seja arriscada demais para a própria vida dela, né? Mas o que é importante para aquela mulher? E por que é importante ter um corpo jovem por tanto tempo? Né? Por que é importante querer parecer que tem 20 se você tem 60? Não, e você pode estar aos 60 e bem, e muito bem. Tem muitas mulheres aí de 40, 50, 60 que estão muito bem. Tem um vídeo muito na praia, assim, né? Com o corpo assim, né? Você não vê tantas mulheres mais velhas de 70, 50 de biquíni. Outro dia eu ouvi uma paciente falar, mas não é a maioria das pessoas. Por que não é a maioria das pessoas que faz exercício há muito tempo? Sim. Porque não é a maioria das pessoas que presta atenção no que come. Isso exige um esforço, gente. Não é genética, não é... Lógico, algumas pessoas podem ser mais predispostas, mas não adianta ter só uma coisa. Sim. Né? Eu mesmo malho numa academia que as mulheres que fazem lá têm uma faixa etária um pouco mais avançada. E eu até brinco, falei, gente, isso aqui é a nata da sociedade. Sim. Eles são corpos maravilhosos, mas estão lá às 6 da manhã todo dia. 7 da manhã, 6. Né? Aquilo exige um esforço. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa entender, é que essa fase da vida, né? Então a gente acha que vai chegar aos 40, 45 e tal, que vai estar tudo muito tranquilo. A gente tem ou a síndrome do ninho vazio, para quem começou mais cedo na maternidade, né? Os filhos saindo de casa,
pais envelhecidos e doentes, então a gente precisa às vezes estar cuidando de doenças graves dos nossos pais, e aí a gente às vezes está no auge profissional, então eu tenho uma carreira profissional, um ritmo aceleradíssimo, e aí eu vivo um casamento de 20, 30 anos que começa a dar sinais, porque aí eu tô em outra fase, e aí são tantas camadas, e aí também bota tudo na conta da menopausa. Exatamente. Né? Tudo na conta do hormônio. Gente, lidar com homem envelhecendo não é mole não, hein? Vou te contar. Vamos combinar que estamos falando da gente aqui, mas parceria lá vai ficando melhor que esquisito. E aí a gente percebe muitas mulheres, assim, até aquelas mulheres que se subjetivaram, que eu falo, né? Com a maternidade, aí não consegue não ser mãe, não consegue não dizer não para os outros, aí ela começa a cuidar dos netos às vezes ela começa a cuidar das pessoas, mas ela não olha para ela. Então, assim, o sofrimento nessa fase, ele é muito diverso e é muito particular também. Claro, né? Mas a gente precisa sempre olhar para essa mulher com esse olhar multidisciplinar. Sim. Né? Então, eu sou profissional da saúde mental, né? Sou psicóloga, você que é médica, você vai olhar para as emoções, eu vou olhar também, olha, vai lá olhar como é que estão seus hormônios com a doutora Rebeca, com a doutora Ana, né? Entender essa saúde sexual, entender qual é a minha satisfação sexual, e muda também, às vezes muda o tempo, né? Que ela demora para se aquecer. Carral, pô, falei já, né? Carral. Sim, aquela pessoa não estou falando que as pessoas não têm que tomar remédios, os remédios muitas vezes eles são necessários. Sim. Até para que a gente consiga dar aquele start. A questão é que você não pode botar tudo na conta de um remédio. Sim. Ou tudo na conta de uma terapia hormonal, que também é um remédio, mesmo em relação aos remédios psiquiátricos, né? Muitos deles são necessários, sim. Né? Mas, além disso, a pessoa tem que naquele momento da vida lidar com as suas emoções, com as suas fragilidades, né? Entender o que ela precisa fazer para que aquilo melhore. E outra coisa, às vezes ela vai ter que aprender a lidar com uma coisa bem pior, que as coisas mudaram. E aí? Sim. Né? Eu conheço pessoas que fazem reposição hormonal, fazem direitinho, faz isso, faz aquilo, fala, eu ainda não percebi grandes melhores. Talvez não, talvez ela vai ter que lidar, que agora o estilo de vida vai ser outro. O sexo para ela vai ser de uma outra maneira, suas relações interpessoais vão ser outras. Ah, eu gostava muito de sair, agora eu não gosto, eu adoro ir para programa à tarde, tá tudo bem. Não é só isso, né, Ana? A gente fala muito da chegada da menopausa, mas junto com a menopausa, com a transição menopausal, vem o tempo. Sim. A gente vai vivendo coisas, amadurecendo. Pessoas que fazem parte da sua vida, às vezes começam a não fazer muito sentido. Sim. E aí, simplesmente você não quer mais viver aquilo, aquele exatamente. lugar que você frequentava, aquela noitada que você ia, ou aquela galera que você chamava pra tua casa todo final de semana, você não tá mais afim de ficar lavando a louça depois, ou não tá, enfim. A gente fica com menos saco. Só que nesse momento, a mulher fica muito vulnerável, porque aí qualquer mudança que ela quer fazer naquela rotina que envolve família, os amigos, ó, tá vendo? Tá louca. Tá ficando velha. Não tá, ela às vezes tá querendo fazer outra coisa. Exatamente. Aprendendo a dizer não pros outros, já cuidou dessa família um tempão, hoje ela quer, sei lá... Hoje eu prefiro dormir cedo no sábado à noite, às vezes, porque eu gosto de ir uma yoga, às vezes 9 da manhã. Exatamente, tá tudo bem. Exatamente. Mas essas mudanças são muito sofridas. Tem muito sofrimento nessa fase da vida por conta dessas perdas. São esses lutos que a gente vai fazendo. A gente faz luto a vida toda. A vida toda, né? Então, são esses lutos que a gente faz. Então, a gente faz luto do corpo, que era perfeito, né? Que era o corpo da juventude, o corpo fértil, né? Quando a gente vai olhar lá pra trás, nem era tão perfeito assim, né? Exatamente. É que a gente sempre tem saudade do passado. A gente só olha, fez do passado. Nem gostava tanto assim também, mas era super feliz, só porque agora vem a idade, o tempo, agora isso virou uma... O desafio no consultório é você... desenvolver nessa mulher essa autocompaixão, sabe? Olhar para ela de uma maneira mais gentil, ser mais gentil com você mesmo. Quando você se olha, eu falo muito isso para os pacientes desde a adolescência, assim. Tenho lá o meu espelhinho, não só para lavar a área genital, mas nesse momento eu aproveito para dizer a ela: se olha no espelho, mas não procura defeito, não. Procura o que você gosta em você, né? Se é o teu cabelo, penteia do jeito que você gosta. Se a tua boca tá com um batonzão, experimenta uma roupa que você gosta. Se elogia, né? Porque a gente olha pro espelho, a gente só vê, eu queria esticar aqui o meu negócio. Tá vencido o botox, eu sei, tudo bem, uma hora eu vou resolver. Sei lá, o que tá caído, não sei o que. Não, olha e vê o que você gosta em você. Sim, isso é um exercício. Se olhar no espelho não é fácil, nem aos 15, nem aos 20. E lá na frente é pior, porque a gente fica mais crítica e a gente ouve das pessoas que a gente está envelhecendo como se fosse
uma coisa sempre ruim, né? Um contrato de elogio, que agora não me lembro, o climatério está aí para provar, que a gente esquece as palavras. Não é uma coisa depreciativa. Uma crítica, né? Não é uma crítica. Né? As pessoas deviam aprender a se elogiar mais, né? Sim. Eu falo isso, tem um espelho assim, meio na minha sala, todo dia que eu vou pro trabalho, eu falo, você tá linda. Porque eu acho que a gente tem que, né, tem que se elevar mais, né? Tem que se amar mais, né? Outro dia eu li uma reportagem muito interessante, meninas, que era sobre vida profissional. E falando sobre essas mulheres que estão no mercado de trabalho, que hoje tem muitas mulheres no mercado de trabalho, e como as empresas poderiam ajudar essas mulheres 40 a mais, porque elas estão mais lentas, elas estão mais esquecidas. Aí eu pensei até em mim, porque eu achava que eu era mais, eu pelo menos me sentia muito mais ágil, mas eu agora me sinto um pouco mais do que eu fazia em 1 hora, eu tô levando mais 2 horinhas ali. Mas às vezes você faz mais devagar, mas você também tá melhorando a qualidade daquilo ali. A gente que trabalha em serviço público, Camila que atende pessoas, né? Antes você talvez fosse capaz de atender numa manhã 20 pessoas. Agora, cara, não dá. A gente tem que atender um pouco menos. Mas você começa. Muito, eu fico exausta. Mas você quer fazer aquilo, mas você vai aprimorando. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim, né? Porque a gente vai ajustando isso. Aquilo precisa ser sinal de que você não é mais capaz. Né? Você é capaz de fazer agora, às vezes, de outra forma. Eu tinha um consultório que ia até às 10 da noite, agora não vai há muito tempo, não vai mais, porque eu não sou ninguém depois das 9, meu leque no CREA não funciona, porque eu sou a pessoa das 5 horas da manhã, né? Então eu preciso ficar benevolente comigo. E aí eu ajudar o meu cliente também e olhar para essa mulher de uma maneira integral para poder ajudá-la também nesse processo, né? Os sintomas ansiosos também são muito difíceis da gente manejar, né? Mulheres que têm sintomas de ansiedade, né? Porque às vezes tem a falta de mineral, também faz aquela perna, a pessoa chega tremendo e tal, aí você vê, às vezes resolve com a reposição lá de nutrientes, também tem essas coisas. Mas é difícil porque é aquela mulher que está sempre insatisfeita, né? Nunca tá bom. E aí é uma coisa, muito difícil de manejar. E às vezes a gente começa, até a paciente que tem indicação, começa a reposição, aí ela volta, sei lá, 3, 4 meses depois, e aí, como é que tá? O sono, melhorou um pouco. A disposição, não melhorou muita coisa. Isso aqui não melhorou. Às vezes não melhorou mesmo, mas você percebe muitas vezes que a pessoa que não cria uma melhora de sintomas, ela quer voltar até 30 anos. Uma ressignificação de tudo via aquela terapia hormonal. E não é. Aí você fala, tá fazendo exercício um pouco, não consigo. Não sei o quê. Gente, não é assim. Né? Se você ficar preso a você querer ser igual você tinha 20, 30 anos... Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí vai ser uma frustração constante. Sim, exatamente. E às vezes até você olha os exames, melhorou tudo, as vitaminas melhoraram, até aquela ali, a faixa hormonal, que não é um parâmetro de melhora clínica ou não, mas que você vê ali que tá tudo mais coordenado e a pessoa não está satisfeita ainda. Né? Muitas vezes a pessoa deposita tudo, toda a expectativa de uma melhora naquilo ali. E não vai acontecer. Outra coisa que eu percebo, estava falando das mulheres ansiosas, muitas começam a beber demais. Eu ia falar sobre isso. Né? É uma coisa que o alcoolismo nas mulheres vem aumentando de uma maneira geral. Abusos de álcool na menopausa. Eu queria que você fala pra mim, como é que é isso com os hormônios? Porque eu hoje, por exemplo, eu nunca fui muito de beber, né? Nunca bebi muito, mas hoje eu tomo uma taça de vinho, eu preciso 3 dias pra me recuperar, sabe? Então, assim, eu prefiro não beber hoje, porque não me faz bem. É aquela história da gente fazer escolhas diferentes, né? Hoje, mas eu percebo que muitas mulheres, até por essa questão de algumas bariátricas também, vão por essa questão do álcool, né? Porque é do corpo. Eu acho que acho que o abuso do álcool nessa fase, ele vem muito por conta disso tudo, dessa ansiedade que a mulher está vivendo. A solidão, né? A solidão, às vezes. Por isso ela quer, tá todo mundo apontando, ela não quer mais fazer as coisas, também acaba que não faz outras coisas, porque também às vezes a família não consegue mudar essa rotina, que insista que ela vá para os shows, que ela reúna as pessoas. E ela vai ficando mais sozinha, às vezes mais melancólica. E o álcool deixa tudo um pouco mais leve, né? Você tolera mais tempo um evento, você começa a achar as coisas mais engraçadas. Você dá uma taça de vinho, aquela pessoa que estava te irritando, já... É uma resposta mais, mais direta. Qualquer coisa falar, bebi demais, entendeu? Então, assim, vai indo. Então, o álcool acaba sendo uma muleta nesse momento. E, às vezes, a pessoa está com dificuldade de dormir. Outro dia, eu falei assim para a paciente, você já é bebida alcoólica? Ela, eu não bebia muito, agora eu bebo mais. Que agora, todo dia, eu tomo uma taça de vinho à noite. Aí eu falei, mas
Por quê? Você gosta? Não, porque se eu não tomar essa taça, eu não durmo. Dá uma muleta, né? Aí eu falei assim, mas você bebia antes? Aí ela, não, quase nunca. Imagina uma pessoa que quase nunca bebia, agora toma uma taça cheia de vinho. Toda noite. Tá pagando, né? Uhum. Ou seja, o Rivotril é aquele vinho ali. Que Só que aí, como é que acorda de manhã, né? Aí eu falo, mas você acorda descansado? Não, acordo me arrastando, mas pelo menos eu dormi. Mas não dormiu bem. Né? E ainda tem aquele negócio, depois dos 40, vai com os 50, o negócio do refluxo. Né? Aí começa a dar uma ardida, aí você já acorda com mal-estar. Né? Às vezes eu bebo um pouquinho mais. No dia seguinte eu acordo pra malhar de manhã, que não tá ali. Aí eu penso, falei, gente, bebi quanto? Você vai ver, bebi 3 dedos. Mas porque você não tolera mais tão bem aquilo. Então, isso é de cada um, né? Esses vícios, né? Esses comportamentos até que às vezes parecem compulsivos para dar conta dessa solidão, dessa tristeza. Eu, como trabalho também como psicóloga financeira, às vezes eu recebo mulheres com compulsão por compras. Sabe, assim, que também é um outro lugar que é muito difícil de você identificar. Da mesma forma que o álcool é socialmente aceito, ir ali comprar uma blusinha também é socialmente aceito. Não, e o botão na internet pra comprar uma? Você nem agora é muito mais fácil, né? Fazer você compra sentou já no sofá, tomou 2 taças de vinho, celular na mão, que aparecer ali você vai comprar. Protetor de cadeira, negócio de tirar pelo do cachorro, camiseta da moto, vai comprar tudo. O que tá por trás desse comportamento compulsivo de compra? De que isso tá dando, né, sinal? Então, assim, você que é mulher 40 a mais, está ouvindo a gente aqui, né? Que a gente está falando como é que estão as minhas emoções nessa fase da vida. Então, a gente falou aqui um pouco dessa coisa de que eu também tenho mais liberdade de dizer o que eu quero, o que eu não quero. Algumas mulheres têm, outras não têm, né? De dizer não para algumas coisas, né? E de fazer algumas escolhas mais independentes de um lado. Outras não. E outras se sentem tão sozinhas que elas começam a ter alguns sintomas, ou alcoolismo, ou compras compulsivas, que é o que eu vejo mais, né? Também para dar conta dessa solidão, porque a compra também é uma... Ou comida, né? E não consegue emagrecer porque... Sim, é uma fuga, né? Uma forma de suprir uma insatisfação, né? E às vezes essa emocional, melancolia também é sintoma de climatério e menopausa. Você não está olhando para isso. Então você acha que você está deprimindo, você acha que você está sozinha e Você sabe que uma pessoa comentou comigo assim, não, mas eu não sofro de solidão porque eu sou casada. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Com essas falas, né? Já programadas, né? Você pode estar sozinho ali dentro de um relacionamento. A pessoa está se sentindo Exatamente. Sozinha. A gente que é terapeuta de casal, de casal, a gente sabe, né? Porque o sintoma aparece no sexo. Você vem pra terapia sexual achando que a pessoa quer só fazer sexo. Só que é só um sintoma. Só um sintoma. Exatamente. Né? Tem várias coisas que estão ali por trás desse relacionamento. E é legal que seja dito, porque a gente fica, mais uma vez, muito vulnerável nesse momento, por todos esses motivos que a gente está listando aqui. E muitas vezes a mulher, ela tem vergonha de falar que ela está se sentindo assim. Né? Ela continua ali naquele lugar, bebendo, comprando, ou muito melancólico, ou triste, e sabia que isso acontece com muitas mulheres. Exatamente. Né? E que não necessariamente você vai ter que ser tratado com remédio, mas que isso seja a gente só de falar aquilo, de perceber que outras pessoas sentem isso também, cada um na sua intensidade, isso ajuda muito já. Né? Isso faz você ficar menos sozinha, faz você ter, né, um apoio que vem até indiretamente, né? Quando a gente tá meio assim, aí ouve alguém falando no Instagram, em algum lugar, alguma coisa, que você fala, pô, é verdade. Aquilo já melhora, você fala, pô, não tô sozinha nisso. Exatamente. Eu sinto isso também, mas né, tem solução, a pessoa tá falando ali que sentiu, que ficou bem, ou que também sente, isso tudo é um conforto que você tem. E vai te motivar a buscar uma solução para aquilo ali. Exatamente. Né? E reconstruir isso, que é possível, como a gente falou no episódio anterior, né? Quantas reconstruções a gente é capaz de fazer nessa fase. Exatamente, muitas. E como vocês acham que as parcerias poderiam acolher essas mulheres com depressão, ansiedade, com sintomas emocionais de uma maneira em geral? Acho que primeiro é entender o que é menopausa, climatério e quais são os sintomas que isso envolve. Eu acho que isso é muito importante e é pouco dito, né? Às vezes as mulheres têm vergonha de contar para suas parcerias, às vezes as suas parcerias acham que é mimimi ou não tem interesse em entender quais são esses sintomas. Eu acho que se ele se interessa, eu acho que já é mais de meio caminho andado também. Eu acho que na conjugalidade a gente falar disso abertamente, botar um podcast para poder tocar enquanto o marido ouve no carro. Pode ser que ajude, né? Botar coisas desse tipo, mas informação. Não, e às vezes a parceria, ela não tem noção. Às vezes até o marido, ou a esposa, ela sabe que é, já ouviu falar da menopausa, sintomas, mas ele não liga a pessoa que está do lado dele. Sim, exato. Né? Por exemplo, ficando chata. Uma coisa simplória, assim, aquela mulher começa a ter um ressecamento vaginal, ela às vezes até ela quer ter relação,
né? E aí tá ressecada, ela quer usar um lubrificante, como você disse anteriormente. E às vezes o homem fica ofendidíssimo. Isso, porque ela não... Homens do meu Brasil, não é um problema com o seu bichinho lá, não é? É uma questão mecânica, a vagina tá ali mais ressecada, a gente precisa de uma preliminar maior e um lubrificante pode ser um conforto. Exatamente. Porque se doer, ela não vai querer de novo. Exatamente. Vai Aí o fugir. problema não é libido. O problema, a libido vai diminuir. Exatamente. Porque você fica com uma sensação ruim daquilo ali. Aquilo não tem nada a ver com a sua masculinidade, com a sua potência, com a sua capacidade de fazê-la feliz. Tem nada a ver com isso. E tem muitas mulheres que precisam de um estímulo maior. E elas querem introduzir sex toys nas relações, né? Nessa fase, que é a fase de descoberta agora. Pode ser ótimo. Pode ser, mas o homem, é dificuldade, né, das pessoas, dos homens. O homem é um estafete também. Mas pra que isso agora? Exatamente. Agora, essa altura da vida? Você não precisa disso. Você não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Né? Então, são coisas, recursos que a gente pode usar para facilitar essa conjugalidade, né, de uma maneira geral, e que também, às vezes, se o outro não tem informação, não entende, ou tem alguma restrição, às vezes muito pelo machismo, né, que eles são criados, às vezes por princípios religiosos também. E o homem tem essa necessidade de se sentir capaz de fazer aquela mulher responder sexualmente, isso não depende só dele, né? É o mito sexual número 1, né, de que é essa ele que faz ela ter prazer. E aí, quando acontece alguma coisa, pronto. Né? Acho que eu já contei isso aqui, uma paciente que estava com um monte de queixas de libido, a gente conversou na consulta, falou dessa questão e tal. Eu falei, olha, às vezes vale a pena renovar esse script. É uma coisa que você acha que vai te animar. E dei umas sugestões. Falei, olha, você tem que achar o que te anima, o que te excita, né? Podcast, filme, série, livro, enfim. Ela criou lá você criar seu repertório, renovar seu repertório. Ela viu umas coisas lá e depois, quando ela voltou, ela disse que ela comprou uma lingerie linda. E aí, quando o marido chegou, isso não era uma coisa habitual. Ela falou, pô, dormia de camisolão, não sei o que, mas naquele dia ela quis. Quando ela se apresentou pra ele, foi um estresse. Eu não me lembro agora se ele chegou a bater nela ou se houve uma coisa, mas foi uma coisa assim, ele ficou ofendidíssimo. Tipo, assim, pra que isso? Tá vendo isso aonde? E ela tava fazendo aquilo, não por ele só, mas por eles. Né? Ela falou, pô, realmente agora eu sou mais segura, não posso usar, né? Antes eu usava, tinha vergonha. A mulher se empoderou toda, se encorajou toda e chegou na hora. Isso é falta de comunicação também. Eu falo muito para o paciente, não é na hora ali do vucu-vucu que você vai dizer que tá... Tem que conversar isso fora daquele momento. Mas as pessoas não sabem conversar sobre sexo. Não sabe. É uma Mas luta diária. A gente vai estimulando isso. Sim, a gente também. E até essa coisa da irritação, ou de estar muito chorosa. Mas a paciente fala, eu falo pra ele que eu não faço, que ele não faz isso, que ele não me ajuda. Eu falo, para de falar o que você tá fazendo, o que ele não tá fazendo. Fala como você se sente. Talvez ele vá entender melhor o que está acontecendo. Porque fica uma competição, né? Sim. A mulher fala, eu tô muito cansada. Ele fala, não, mas eu fico te entendendo. Aí gente, aí não vai lugar nenhum. Fala que você tá sentindo falta dele. Fala que você tá se sentindo sozinha. Isso não é se fragilizar. Que às vezes você quer um carinho que não é um carinho sexual. Exatamente. Né? Que você só quer um abraço, que você quer só intimidade emocional. Muita gente tem medo até dessa proximidade, vai se afastando, o casal vai se afastando. Porque tem medo, porque acha que tudo tem que terminar em sexo. Não, mas se eu beijá-lo, ele vai achar que eu tô querendo sexo. Ela para de beijar. Exatamente, aí para de beijar. Não, se eu deixar ele me abraçar, ele vai tentar se esfregar. Aí o casal vai se afastando cada vez mais. Ontem uma paciente falou isso pra mim, eu tenho medo de falar tudo que é ontem, mas foi ontem. Uma paciente falou pra mim que tava com a queixa de libido, e fiquei conversando, até tem uma rotina boa, tem um dia da semana que eles saem sozinhos e tal, mas não necessariamente pra ter relação. Mas aí a gente conversando, ela fica em casa com os filhos, o marido trabalha o dia todo, se sente muito sacrificado, e ela, por um lado, também se sente muito sacrificada, aquela coisa. E aí ela falou, pois é, às vezes eu falo pra ele, vamos ver um filme, aí eu sento no sofá, ele já vem pra cima de mim, já quer transar no sofá. Eu sinto falta de ver um filme com ele. Exatamente. Aí ela diz que fala, quero ver, você não deixa a gente ver um filme. Ele fala, não, mas eu tô cansada, eu tô mais. Eu falei, fala pra ele que você sente falta de sentar pra ver um filme. Às vezes, e ele tem que entender, aprender, já que desenha pra ele, que o que excita a mulher muitas vezes é esse vínculo emocional que ela tem com a outra pessoa. Eu que atendo casal, isso é uma queixa tá muito ali comum. Pra ver a série que ela quer, tá achando um saco, dane-se, finge, vê, né? Ai. Fica ali, fica com ela, faz... E é isso, daqui a pouco, pronto, vai Mas chegar. eu acho que é isso que a Ana Flávia falou, assim, né? O que você fala pra
para a parceria, de uma maneira geral, é isso, né? É olhar para essa mulher, quais são as necessidades dela. Exatamente. Né? Então, acho que se ele se interessa... Exatamente. Né? E aí ouve né, com atenção o que ela tem para dizer. É isso que vai aproximar ela sexualmente também. Exatamente. Não é sentar no sofá e ele pular em cima dela igual... Não entende que o caminho é outro, né? Tipo, uma mulher segura emocionalmente, se sentindo acolhida, se sentindo amada, nos mínimos detalhes, né? Tô cansada, então deixa que eu vou ali e lavo a louça, deixa que eu vou pegar o nosso filho na escola. Isso já é um tesão extremo. É uma coisa que eu percebo nas mulheres que eu atendo, que eu incentivo muito, é que tenha amigas, tenha pessoas que estão passando pelos mesmos desafios com quem você pode conversar. Porque esse sentimento de solidão que só acontece comigo, que eu tô assim, quando você conversa com a coleguinha, ela começa a contar e você fala assim, gente, parece que ela tá falando de mim, né? Mas é aquele sentimento que conecta, de que você não tá sozinha, né? Eu acho que foi isso que conectou a gente aqui, de falar de uma coisa que, né, que a gente tá vivendo, que é esse processo de climatério e menopausa. Isso conecta com as suas amigas, se você pode botar esses assuntos na roda, isso conecta, isso te deixa menos exausta, te dá a possibilidade de sair para bater um papo, fazer uma coisa diferente também por você. Então você acaba resgatando um pouco nisso tudo, você resgata um pouco a sua individualidade, né? Assim, isso te melhora a sua autoestima, melhora a sua capacidade de fazer as coisas, o que vai repercutir positivamente na sua relação. Exatamente. Né? Procure coisas novas, gente. Nossa, eu acho tão prazeroso fazer coisas novas, descobrir coisas novas, né? Olha aí, você tá malhando a beça, eu fui fazer outras coisas, a gente vai fazendo coisas novas e vai se vinculando até novas pessoas. Esse caminho das amigas eu acho perigoso, porque eu falo assim... Depende das amigas. Depende das amigas. É perigoso. Mas por quê? Porque tem amigos que não vai falar nunca que tá passando por aquilo. Todo mundo... A síndrome da vida perfeita, estranho, né? Pois é, né? Então, assim, mas a pessoa tem que procurar prazeres na vida. Mas eu comecei a fazer escolhas mesmo na vida. A gente vai fazer... A gente vai... Tem pessoas que não fazem mais sentido. Exatamente. Deixa pra lá. Não quer, tudo bem, tá tudo certo, quer viver aquela vida, ok. Você vai procurar outras pessoas. Exatamente. Não é porque brigou, porque a pessoa tá ruim. Não, é porque já não tem mais nada a ver. Já não tem mais nada a ver, acontece. Você Né? E tá tudo bem. A pessoa fala, cara, por que eu tô aqui parada só porque eu conheço ela desde que nasceu? E daí, gente? Não anda, né? Bom, estamos terminando mais um episódio do podcast. Sigam a gente no Spotify, no YouTube. Prazer, vírgula, tenho 40 mais. O maisinho tem um sinal de adição, tá? Essa é a Camila Dutra, Rebeca Oliveira, que fazem parte desse podcast. Foi um prazer estar com vocês.